E aí, mano? E aí, Fabrício? Pô, Fábio, você tá na história aqui do Projeto Homem Paterno, né? Porque eu já te falei isso, né? Você estava presente no primeiro encontro de homens que eu participei lá em Floripa, no Micael Masculino de Alma. E aquele evento foi determinante, assim, para que eu começasse nessa jornada, né? De estudos sobre as masculinidades, consequentemente sobre as paternidades. Então, é muito bom agora estar te reencontrando com esse propósito, com mais um propósito, né? Antes era só as masculinidades e eu já com as paternidades, e agora você aí, né? Chegando aí nesse universo incrível, altamente complexo, desafiador, mas transformador que são as paternidades, mano. E você sabe que a gente está junto, né? Para a gente começar a desbravar esses oceanos juntos, que eu acho que é o mais importante, né? Juntos nós e juntos com muitos homens que estão, acho que, buscando perspectivas mais saudáveis, perspectivas que tragam a presença, o afeto, né, a equidade, a pluralidade, a diversidade dentro das paternidades, né? E o papo hoje é sobre masculinidades, paternidades, aproveitando que o Fábio está entrando aqui nesse universo, mano, e eu já começo perguntando como que você está se sentindo aí, localiza a galera, semana que você está da gestação, como que tá essa jornada até onde você está hoje? Obrigado primeiro pelas palavras carinhosas e bonitas. Eu fico feliz de saber que participei de alguma forma desse trabalho maravilhoso que você faz, que vou estar no teu curso aí que começa na semana que vem, né, de gestação e parto para homens. Estou animado, estou ansioso. Com relação à gestação, eu e minha companheira, a gente está com 18 semanas e 5 dias. Sexta-feira a gente fecha a 19ª semana. Estamos no 5º mês de gestação, descobrimos há mais ou menos um mês, 40 dias, que já é uma gestação em dose dupla, já estamos grávidos de gêmeos, vamos descobrir nesse mês agora, no próximo ultrassom. Aparentemente, o primeiro ultrassom deu que 90% de chance de ser um menino e uma menina, enfim, né? Vamos descobrir em breve. Cara, eu fiz terapia, né, hoje de manhã, na hora que a gente estava conversando, até você mandou uma mensagem, eu falei, eu tô na terapia e tal. E aí eu falei para minha terapeuta, eu falei, eu nem sei direito, assim, o que está acontecendo comigo, porque acho que ainda são resquícios, né, de uma construção minha, de muita repressão emocional, né, que é o foco principal do meu trabalho comigo e com os homens, que entra também nas questões íntimas, de relações íntimas, mas, não sei, cara, eu ando me sentindo bem, tipo, eu tô feliz, eu tô animado pra caramba, tem umas preocupações, né, porque são gêmeos e dá umas preocupações, tipo, de grana, de vamos ter que parar, ela vai ter que parar pelo puerpério, provavelmente ela vai ter que parar, imagino, né, a gente tá se preparando para que ela possa ficar o tempo que ela precisar sem trabalhar. Eu ando fazendo o máximo e tenho feito bastante, isso com muita alegria mesmo, assim, sem nenhum peso de reclamação, de ser o provedor nesse sentido, no sentido hoje de tudo, assim, nem estou falando de dinheiro, porque a gente está os dois trabalhando, a gente divide as nossas contas, mas o provedor de tudo que for possível para que ela tenha a gestação mais calma, mais, sabe, que ela faz só o que ela estiver sentindo de fazer, sem nenhuma obrigação. E aí eu falo bastante das questões domésticas, né? Que eu gosto de fazer também as tarefas domésticas. Eu nunca foi uma questão essa para mim. Então, estou fazendo bastante coisa nesse sentido, de arrumar a casa, cozinhar. Ela faz também, mas ela tá livre. Assim, eu falo, ó, faz quando você tiver afim. Se não tiver bem, tiver enjoado, tiver não sei o quê, deixa que eu faço, ou a gente pede comida, tal. E aí, falando de mim, eu tô um pouco ansioso, obviamente, né? Eu falei para você que parece que eu tô sentindo mais as coisas comuns da gestação do que ela. Eu não sei se mais, porque ela também tá com os enjoos, ela tá bem leve, assim, tá sendo leve a gestação, mas eu agora entrei em regime, porque eu engordei mais que ela até agora. Uma coisa que está sendo muito marcante, cara, eu estou me sentindo muito congelado com relação à minha criatividade, assim. Tipo, eu estou com Uhum. dificuldade de escrever coisas que eu gosto, né? Coisas que sejam profundas, que saiam do meu coração e não só coisas que são mentais, que também acho que têm o seu valor para trazer reflexões, mas eu gosto quando eu escrevo e que eu sinto realmente que eu estou colocando a minha alma no papel. Isso é uma coisa que me deixa um pouco frustrado, assim, mano. Tipo, um pouco, caramba, né, cara? Eu gosto tanto de escrever, de fazer texto e trazer reflexões, falando muito de mim mesmo, dos meus sentimentos, mas é isso, eu tô me sentindo meio, talvez um pouco mental demais do que eu já fui criado para ser, mas no geral eu tô
num período bom ainda, por incrível que pareça, trazendo essa partida inicial. Eu tô num momento bom. Eu tô com 42 anos, cara. Ser pai é um sonho meu, mais ou menos desde os meus 20 anos, que eu tenho essa vontade. Eu já tive, antes de agora, 2 gestações que não foram para frente. Uma faz uns 15 anos, a outra faz uns 2 anos. Então, e agora, né, a gente demorou para falar, até para minha mãe, para minhas irmãs, a gente só falou quando chegou lá nos 3 meses. Até aquele momento, mano, ninguém sabia da gestação. E aí, quando deu 3 meses, a gente falou, agora vamos começar a falar. E aí, em algum momento, colocamos na rede. Mas tá, eu tô feliz, assim. Me traz, né? Tipo assim, como é que eu vou ser como pai? Isso é uma coisa que eu acho que é muito relevante falar, mano, porque eu, com o trabalho que eu faço, né? Eu acho que eu mesmo crio uma expectativa de que eu vou ser o pai perfeito nunca, né? Eu sei que eu vou errar, mas eu ando com medo de repetir padrões que vieram dos meus ancestrais, que eu venho trabalhando para reconstruir, para desconstruir, mas isso é um negócio que tá me pegando, assim, eu falo, cara, que medo de, às vezes, sei lá, falar de uma forma um pouco mais agressiva com as crianças, né? Tipo, eu não sei, eu não ando assim, faz tempo que eu ando num emocional bem mais equilibrado, bem mais amoroso, mas esse é um ponto que tá pegando para mim, irmão, de verdade. Ah, muito bom te ouvir, cara. E já estava até anotando aqui, né? Você vai falando para eu não perder as coisas, porque muitas coisas que você está descrevendo fazem todo o sentido que você esteja sentindo. E aí, coisas que eu anotei que você falou aqui, né? Bom, é natural, né, que você esteja preocupado. Pelo menos é natural que os homens que estejam envolvidos com a gestação e se preocupando com a paternidade, de fato, sejam atravessados por uma ansiedade, por medos, por angústias. Afinal de contas, você está entrando agora num lugar onde você vai ter a maior responsabilidade da sua vida. Vai ser a maior jornada da sua vida, Fabinho. Tudo que você já fez, a coisa mais intensa, a coisa mais incrível e, ao mesmo tempo, vai ser a fase da vida que você vai experimentar os sentimentos mais loucos e talvez que você nunca tenha sentido e que talvez você não consiga nem nomear. E isso eu acho que é uma das coisas mais loucas. Eu falo da minha experiência e ouvindo outros homens, né? O quanto isso é possível, né? De você sentir coisas que você nunca sentiu e que às vezes a gente não consegue nem nomear porque você nunca sentiu. São sentimentos inéditos. E isso pode impactar o nosso dia a dia. Quando você fala, por exemplo, que você está sentindo esses sintomas, né? Semelhantes de uma gestação, né? Existe essa síndrome de Kovács, né? Que é quando o homem ele sente esses sintomas semelhantes e isso acontece normalmente quando o homem ele está envolvido com a gestação. Ou seja, é um sinal positivo. Né? É um sinal positivo que você está vivenciando, que você está imerso dentro desse cenário. E essa preocupação sua financeira, cara, também é super natural, que a gente vive num mundo capitalista, né? E que sim, precisamos de grana para sustentar a nossa casa. Mas eu quero te falar duas coisas em relação a isso. Uma, que essa ansiedade, ela não é só sua, ela é uma ansiedade que ela vem de toda uma estrutura que impõe pra gente que a gente tem que ser esse provedor financeiro, senão a gente não é homem. Então, para que a gente tenha essa consciência, isso não significa que eu te falando isso, você não vai sentir. Óbvio que você vai sentir, é uma preocupação minha do dia a dia. Mas que você tenha, e todos que estão aqui tenham a consciência que essa preocupação financeira, ela não deveria ser exclusivamente só nossa, assim como as outras preocupações que a gente impõe para as mulheres no cuidado, por exemplo, né, que dentro da nossa estrutura a gente impõe essa responsabilidade para as mulheres. Então, quando a gente está falando em equidade, e aí já olhando desde a gestação, é muito importante que a gente tenha consciência e a partir dessa consciência a gente comece, inclusive, a ter esse autocuidado com a gente, né, de falar, não, beleza, eu preciso produzir, todos precisamos produzir, mas a segunda coisa que eu quero te falar sobre isso, que vai ao encontro, por isso que eu estou te falando até para amenizar, é que as crianças, por um bom tempo, não interessa se ela dorme num carrinho da McLaren ou numa caixa de sapato. Elas só precisam de amor, afeto, colo e nutrição, amamentação, de preferência. Então, assim, é isso que ela precisa. O resto, cara, para a necessidade vital do bebê, pouco importa. E por que eu estou te falando isso também? Porque às vezes vem essa ansiedade, né? E é um padrão comum quando a gente descobre que a gente vai ser pai, já vem essa questão financeira e a gente pode cair numa cilada muito grande, que é, então eu vou trabalhar mais do que nunca e a gente daí sim começa a repetir esses padrões, né, que você tem tanto medo, né, que você trouxe a questão da violência, mas existem outros padrões que nos atravessam que a gente foi forjado dentro dessa estrutura patriarcal que a gente replica sem querer. Então é importante a gente falar sobre isso para que a gente tenha essa consciência, né, que o mais importante do que o financeiro para essa criança é a sua presença, é o afeto, é o acolhimento, né, é a nutrição, é tudo que você e a sua parceira vão construir para esse bebê. Então, e
E eu acho isso, assim, muito, muito, muito importante mesmo, cara. E essa questão da criatividade, né? Você estava falando, você estava com dificuldade de criar, de exteriorizar, de botar para fora. Estou refletindo junto com vocês aqui, né? Não sei se faz sentido, mas talvez seja também um dos sintomas, vamos dizer assim, dessa síndrome de Kovács que você esteja sentindo, que acontece a gestação por si só, ela traz um movimento centrípeto, ou seja, de fora para dentro. Então, o que acontece com as mulheres? É natural, né? Olhando então para a fisiologia e para a parte energética de quem está gestando, né? Lembrando que um homem trans também pode gestar, de quem está gestando, né? Existe uma tendência a essa pessoa viver um momento de introspecção, de olhar para dentro. Então é natural, tá? Isso não é um padrão, não acomete a todas as pessoas, tá? Mas são possibilidades, justamente de ter essa dificuldade de exteriorizar, porque a gestação é um movimento interno, tanto que no corpo da mulher, por exemplo, né, todos os nutrientes estão indo para o útero, toda a energia está indo para o útero. Então é um movimento realmente de fazer assim, tanto que muitas mulheres acabam acessando conteúdos da sua própria história, traumas. É uma fase que muitas coisas podem vir à tona, aquelas coisas que estavam embaixo do tapete, que a gente conseguia levar durante a vida, né, estava ali e agora de repente ela aparece ou pode aparecer. Isso para as mulheres, mas para nós homens também. E quando eu ouço você falando, me vem muito isso, sabe, Fabinho, que de repente tudo isso que você está vivenciando é esse momento, e é um momento muito bonito, né? Talvez seja um convite, talvez, para você se conectar realmente com essa sua história, para que você consiga conversar com esses sentimentos, para que você consiga revisitar essa história. E aí eu já te jogo essa, né? Porra, conversa com a sua mãe. Não sei como é a sua relação com a sua mãe, na verdade, né? Mas se você tem essa proximidade, conversa com ela, né? Como que foi a gestação dela? Como que foi o parto? Aonde estava o seu pai nesse momento? Como é que foi o cuidado inicial do primeiro ano da sua vida, né? Se tiver outros atores desse cenário, né, perguntar para sua avó, para sua tia. É sempre uma provocação que eu faço com os homens de a gente revisitar a nossa biografia, porque é sim, uma tendência sim a gente repetir padrão. Porque o simples fato de eu e você estarmos vivos valida tudo que foi feito, inclusive uma violência, uma negligência, uma ausência. Então é importante, eu acho, a gente trazer essas questões pautadas na sua experiência e que também foi parte da minha experiência, inclusive foi isso que fez com que eu criasse o projeto Ampinho Paterno, porque eu estava vivenciando tudo isso e eu não tinha com quem falar, né? E aí eu ia olhar para os meus amigos, todos os meus amigos que já eram pais conectados disso, sempre vinham as respostas, não, você vai aprender com a vida, deixa que na hora você se vira, né? E eu falei, mano, você não sentiu medo, não? Você não sentiu uma angústia, não? Né? E eu queria perguntar e não encontrava, eu olhava para minhas referências do passado, tem muitas referências positivas, paternas positivas, mas ainda tinham lacunas que não tinham sido preenchidas, que eu queria ressignificar, que eu queria fazer diferente. E quando eu ia estudar, tinha todos os textos para as mulheres e 2 linhas para o homem. E aquelas linhas, tipo, nem precisava estar escrito, tá ligado? A coisa mais óbvia do mundo. Eu falei, tipo, não existe esse lugar, ninguém fala sobre esse lugar, ninguém conversa com esse homem que, a partir do momento que se debruça para a paternidade, ele também pode começar a vivenciar várias coisas, mas também de uma forma velada, silenciosa ou silenciada pelos próprios amigos, por essa cultura. Então, eu vejo com uma certa naturalidade e com bons olhos tudo isso que você está me falando, mano, desse teu processo, porque é sinal que você está envolvido. Não existe uma paternidade saudável, presente, tudo isso que eu trouxe antes, que não seja acompanhada de um desconforto. Se não tiver desconfortável, tá estranho. A paternidade é o encontro com o desconforto diariamente. E talvez esse seja um dos maiores testes que a gente passe na paternidade, que também nos provoque uma transformação, né? O Dominic Barter tem uma frase muito boa que ele diz, né? O incômodo é a trilha sonora da transformação. Então, tudo isso que você está vivenciando, mano, é um processo de transição existencial. Por que existencial? Porque a gente está falando de um processo de transição vinculado a luto, vinculado ao que você vai adquirir, ou que você já está adquirindo, né? Aquisições, a paternidade, uma família, enfim, tudo que você anseia em criar e que você já está criando, né? Um novo olhar, um monte de coisas. A paternidade nos traz muitas coisas, mas a gente perde muitas coisas, que é esse luto, liberdade, autonomia, o protagonismo dentro da relação, o olhar da sua parceira, o sono, tá ligado? Às vezes a saúde, porque aí você está então envolvido, que é natural, sabe? Então são muitas coisas que a gente vai perdendo. E detalhe, o Alexandre Coimbra Amaral, que é um dos que faz referências para mim,
mim, e ele fala que essa curva de aquisição e essa curva de perda, elas andam de forma espelhada. Então, sempre que eu ganho uma coisa, eu perco uma. E sempre que eu perco uma coisa, eu ganho outra. E talvez um dos maiores desafios que nós, enquanto homens, possamos encontrar dentro desse processo é justamente como que a gente lidar com o luto, como que a gente lidar com a perda enquanto homens, entendendo que dentro da nossa sociedade a gente não pode perder, a gente não pode falar que está perdendo, a gente não pode, a gente sempre tem que estar em cima da história. Nós temos que ser o chefe de família. Fomos criados assim, né? Ou seja, existe uma hierarquia de poder dentro dos nossos lares, né? Você é o dono da sua parceira, você é o dono da sua filha. Isso é o que nos entregam, esse é o legado que nos deixaram. Então, olhar para isso dessa forma vai trazer desconforto, meu amigo. Vai trazer desconforto, porque você vai lhe conversar diariamente com esse desconforto aí que você está sentindo. Esse luto. E a minha criatividade? Nossa, eu queria escrever, mas eu não consigo. O que eu faço com isso? Né? Putz, cara, será que vai ser assim? Será que eu vou conseguir? E lidar com isso, cara, é muito foda, Fabinho. É muito foda, porque aqui a gente está falando, tô elaborando a minha fala, mas no meu dia a dia, aqui, por exemplo, é muito difícil. Por exemplo, coisa banal, tá? Eu sei que tá rolando altas ondas, tá ligado? Mas eu não posso ir. Daí conscientemente falando, não, obviamente, né, eu não posso ir, a prioridade aqui é o cuidado, é minha família. Mas vem o sentimento aqui dentro que eu tenho que elaborar e tenho que lidar com ele, porque o sentimento eu não controlo, eu elaboro ele, né? O sentimento ele surge, né? Quando ele surge, a questão é o que eu faço com esse sentimento, que esse é o desafio, mas ele surge. Então, lidar com isso, eu dei um exemplo bem simplório, assim, e banal, mas a gente poderia estar falando de vários, de uma promoção de um emprego, de uma oportunidade de emprego, de uma viagem, de, sei lá, uma coisa que acontece na sua vida e você fala, caraca, putz, o que é prioridade nesse momento? E a gente está falando de toda uma estrutura que vai ao encontro do texto que a gente compartilhou hoje, né? Que diz, não se preocupa, Fabinho, porque você não precisa cuidar. Aliás, você nem sabe, né? Então deixa que eu faço, deixa que a sua parceira faz, deixa que a sociedade cuida, né? E qualquer coisa que você fizer, caralho, o Fábio é foda, brother. Paizão. É um paizão da porra, ele tá até presente. Tá ligado? Ele até Tá fazendo as vezes da babá. É, exato. Nossa, dá raiva isso, né? Então, é uma viagem, assim, sabe, cara? E por isso que eu encaro o Papo de Homem, em 2016, fez uma pesquisa que deu origem ao documentário Precisamos Falar com os Homens, né? Que antecedeu o Silêncio dos Homens, onde eles traçaram 7 gatilhos, uma pesquisa com 25 mil pessoas, 7 gatilhos de transformações das masculinidades. E a paternidade era um desses principais, desses 7 gatilhos. Justamente porque é um momento, né, que a gente pelo menos deveria parar, né? Parar e pensar, mano, e agora? Beleza, né? Já não dá mais, tá ligado? Eu acho que existem outros gatilhos de transformação, né? Para que a gente não coloque, né, somente a paternidade como principal, né? Se o cara não é pai, o cara não tá, não, né? Como se fosse uma coisa assim, temos que ser pai, a gente não pode falar isso. Inclusive, quem não quer ter filho, eu acho incrível, né? Eu acho incrível quem não quer ter filho, né? Tanto mulheres quanto homens, como qualquer outra pessoa. E a gente tem que falar sobre isso, né, para que a gente não se coloque aqui como superiores, mas a paternidade bate na sua porta, bro, e isso não te dá um chacoalho, não te desestabiliza, tá estranho. Porque tem que sacudir, tem que te dar um embrulho, tem que dar um frio na barriga. Aqui a Yara, ela foi planejada, as duas foram planejadas, né? A Yara, minha primeira filha, 5 anos, a Nalu tá com 4 meses agora, né? E a Yara foi super desejada, planejada. Quando veio positivo, cara, tipo, eu fiz, yes, fudeu. Uma ambivalência, Yes, caralho! É tipo, yes, puta que pariu, yes, caralho, fudeu. E até hoje eu lido com isso, com essa ambivalência de sentimentos, né? De um amor descomunal que eu sinto com minhas filhas e uma raiva, que às vezes eu não senti de ninguém antes. É muito louco isso, Fabinho. Porque é isso, às vezes eu tenho que fazer uma parada e a Yara vem, mano, coloca o dedo naquela ferida, desestabiliza, e aquele choro que o choro, ele é feito para desestabilizar, porque o choro de criança, ele é feito para chamar a atenção dos cuidadores. Olha, preciso de atenção, então ele sacode literalmente o cérebro, tá? Ele desestabiliza, ele dá um curto-circuito. Você chora, tipo, chega um tempo, uma hora que você, tipo, mano, onde desliga, sabe? Tipo, lá. Mas é pra isso. E a raiva vem. E aí, de repente, para algumas pessoas falam, nossa, como assim o cara tá falando de sentir raiva da filha? Eu sinto raiva da minha filha. Porque a raiva faz parte, a gente não pode romantizar. A questão, mais uma vez, é o que eu faço com essa raiva. Mas o que eu tô querendo dizer é, a gente vai se deparar com esses sentimentos, os mais nobres, vamos dizer assim, né? O amor, né?
o entusiasmo, né? É tudo que a gente vem projetando dentro dessa paternidade, mas lamento se você só pensa isso. Vai vir bucha, vai vir raiva, vai vir cansaço, vai vir estresse, vai vir, tipo, ansiedade, vai vir um combo. É um combo de turbilhões de sentimentos. Então, por isso que eu encaro a paternidade como uma grande oportunidade de transformação de fato. Porque se não é pela paternidade, meu amigo, caralho, eu não sei quando que vai ser então, sabe? É muito louco, né? Como que chega isso pra você, cara? Tudo, fala aí, Ah, continua. nossa, não, muito bom ouvir a parte da raiva, especialmente, tudo que você falou, mas a parte da raiva, porque é o medo que eu tenho de. Eu nunca romantizei que vai ser só amor, só alegria, só afeto. Por isso que eu falei no comecinho da live que eu tenho medo de repetir padrões, né, que vieram do meu pai, especialmente, porque ele era muito desequilibrado emocionalmente, coisa de muita repressão, muito verbalmente, né, ele não sabia o que fazer com os sentimentos dele, então ele sempre, não sei se sempre, mas eu tenho muitas memórias do meu pai reagindo aos sentimentos no sentido da reatividade mesmo, né? Então isso é um medo que me dá. Tô fazendo terapia, não é só para isso, mas eu entrei na terapia de novo esse ano e não é só para isso, mas um dos pontos principais é para eu saber lidar melhor com a raiva, né? No mundo, de uma forma geral, porque é um sentimento que, historicamente, me levou para lugares de violência verbal, violência emocional, psicológica, quase sempre com mulheres, né, no meu passado, mas ainda percebo que hoje, embora eu lide melhor, mas eu não acho que eu lido bem. Eu lido melhor, muito melhor do que antes, porque eu nunca mais explodi de sair gritando ou falando coisas muito malvadas, como eu fazia antes, mas ainda quando me sinto com raiva, eu ainda hoje tenho uma tendência de ficar num lugar de, tipo assim, o melhor que eu posso fazer hoje, eu fico em silêncio, esperando passar. E passa, né? Uma hora passa, mas esse silêncio meu é uma coisa que eu sei que acaba machucando a minha companheira, que ela me percebe num lugar de frieza. E realmente eu fico frio, mas é tipo uma impotência. Eu falo, meu, ó, eu tô fazendo terapia, ela sabe, ela me apoia. Não é uma coisa que acontece sempre, também, graças a Deus, a gente tem uma relação super gostosa, uma relação mais gostosa que eu já tive na minha vida, em termos de relacionamento afetivo íntimo, mas ainda estou nesse lugar, né? Não estou curado, não sou especialista em lidar com a raiva, então estou fazendo terapia para isso. E uma questão muito legal, cara, que eu quero falar do meu processo também, depois eu queria também ouvir como que você faz para você lidar com a tua raiva, quando vem a raiva das suas duas filhas, enfim, de uma forma geral, mas especialmente com o lance da paternidade. Mas uma coisa que chegou para mim nessa paternidade, né? Eu estou fazendo esse trabalho há 5 anos e, tipo, historicamente, eu tenho altos e baixos também, mas no geral eu trabalhava muitas horas por dia, né? Tipo assim, escrevia 3 textos por dia para fazer o trabalho crescer, para sair da pindaíba financeira, e vem, né, numa curva crescente, melhorando ao longo dos anos, o trabalho está crescendo, e aí quando a gente descobriu que estava gestando, eu falei, bom, agora eu estava numa fase light de trabalho, porque meu trabalho vinha numa crescente boa, então eu estava trabalhando, mas eu não estava over, aquela coisa maluca, porque eu percebi em algum momento que nem me fazia bem ficar trabalhando 15 horas por dia no Instagram, tipo, né, eu falei, não, eu quero viver também fora da mídia social, para estar com a minha companheira, para estar na casa, enfim, né, para estar presente, não só no celular. Então eu estava num ritmo mais leve, e aí quando bateu o lance da paternidade, especialmente nos gêmeos, mas mesmo antes de saber que era gêmeos, eu falei, agora eu vou voltar a trabalhar pra caramba, para chegar lá no ano que vem com um pé de meia, para poder parar de trabalhar por 6 meses, se for o caso, ficar só na atividade doméstica, paterna, marido e tal. E, cara, entrei numa preguiça, velho. Eu falava, não acredito, velho. Tipo assim, uma preguiça que tomando conta de mim. E aí, tipo, nada muito pesado, mas eu entrava nesses loopings. Caralho, cara, tipo assim, eu preciso trabalhar. Como assim? Que eu vou ficar vendo Netflix? Não é o momento, velho. Eu preciso trabalhar para ganhar dinheiro. Mas aí a coisa linda, velho, é que por as magias que acontecem no universo, primeiro, para deixar claro, eu não parei de trabalhar, eu só fiquei num ritmo que eu julguei, que estava menor do que deveria ser, dentro dos meus julgamentos mesmo, mas ao mesmo tempo eu entrei na fase de melhor fluxo financeiro. Muito louco. Não consigo entender, velho.
eu sou um cara ligado na espiritualidade, assim, e eu ouço de pessoas, eu não acho todo mundo é assim, óbvio, né, assim, mas eu ouço algumas pessoas falarem, cara, a paternidade traz muita abundância, também financeira, né? Eu tenho certeza que isso não é uma regra, cara, porque eu sei de um monte de gente que vira pai, passa por perrengue, mas eu não sei explicar o porquê. Mas no meu caso, eu acredito que talvez eu tenha, dentro dessa um pouco de confusão, né, que eu estou vivendo pela síndrome do Kovaldi, eu estou conseguindo respeitar mais, é isso, mano. Eu acho que eu estou conseguindo me respeitar mais, os meus ciclos, respeitar os meus momentos, sem ficar me chicoteando, por mais que tenha lá um chicotinho, mas tá mais leve. Então, eu não estou me forçando a ir além, né, tipo, eu fico muito ao mesmo tempo cuidando mesmo aqui da casa, da minha companheira, né, da gestação. Então, eu estou muito nesse papel, que eu adoro esse papel. Eu falo assim, mano, se eu tivesse com o pé de meia financeiro, mano, e eu amo meu trabalho, hein, gente? Para quem tá ouvindo, eu amo o que eu faço, mas talvez eu ia trabalhar tipo 1% do que eu tô trabalhando, que eu já não tô trabalhando over, porque eu tô sem criatividade, ando mais preguiçoso, sonolento, mas eu ia ficar só assim, ó, Lari, o que eu posso fazer para você hoje, para que o seu dia seja perfeito, seja calmo. Eu ia ficar nesse, mais do que eu já tô, porque eu já tô nesse lugar, eu fico feliz com ele. Mas eu não sei por quê, mas a parte financeira tá num fluxo muito legal. E eu acho que é por causa disso, porque eu ando mais leve, né? Mesmo compartilhando esses processos de medo e tal. Eu acho que eu tô amadurecendo emocionalmente, né, por causa desse trabalho. Então eu ando numa vibração mais leve, me comparando comigo só. Eu tô mais leve do que eu estava há um tempo atrás. E não sei, eu acredito que, sei lá o porquê, cara. Eu tenho as minhas crenças, mas eu ando num fluxo financeiro bom também, assim. Mas vem tudo isso, né? Tipo, fluxo financeiro bom, mas quando a gente descobriu da gestação, eu falei, cara, eu não tenho dinheiro hoje para pagar um parto no hospital particular. E aqui em Floripa, a gente está indo no SUS. Eu já nem tô, falei para você do Magineco, super legal que a gente estava indo. Mas aí, cara, veio, né? Porra, meu trabalho tá fluindo bem, mas eu não tenho dinheiro guardado. E aí, cara, eu falei, não, beleza, eu vou juntar dinheiro. E aí, tá fluindo, cara. Então, eu não posso reclamar, embora venha, é o que você falou, racionalmente. Eu tô vendo e eu tô pensando e vendo e visualizando que a coisa tá num fluxo bom, mas dentro de mim vem, tipo, nossa, velho, caralho, tipo... Uhum. Mas é isso, tá? Realmente me comparando comigo, mano, porque é isso, eu não conheço outras histórias, né? Tipo, dentro de mim, eu ando num momento bom com todos esses processos. Cara, muito legal te ouvir assim, sabe? Que privilégio, né, Fabinho? E aí eu acho que é importante, gente, é uma palavra que me vem muito assim, te ouvindo e olhando para minha própria história, né? De estar aqui, poder trabalhar em casa, poder estar presente, entendendo que esse é um privilégio na nossa sociedade, né? A gente ter uma possibilidade de nos permitir vivenciar isso, né? De uma forma presente, tendo que trabalhar, mas com esse privilégio de também poder lidar com isso, né? A gente não tem que sair de 6 da manhã e voltar de noite, né, cara? Porque essa é a realidade da maior parte dos brasileiros. E eu faço só essa aspas, assim, porque conversando com outros pais, principalmente galera que tá no corre, de repente essas nossas falas falam, mano, faz pra esse cara aí, né, que não precisa ir trabalhar. Como é que eu faço tudo isso? Me conecto com meu filho, pro estudo, seja parceiro, blá, 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 se eu tenho que sair de manhã e volto de noite. Mas por que eu tô falando isso? Não para desmerecer você, a minha história, mas que já que estamos nesse lugar, então que a gente aproveite para fazer tudo isso que a gente está se propondo. Para ser esse porto seguro, para oferecer esse melhor cenário possível para nossas parceiras, né, para os nossos filhos, nossas filhas, filhos, né, mas para a gente também de autocuidado, porque que bom seria se todas as pessoas tivessem isso, né? Olha só que importante que seria, né? E essa é uma das bandeiras que eu levanto, né? De nós, enquanto homens, nos mobilizarmos para mudar essa estrutura, né? Que acaba fazendo com que a gente não possa também vivenciar, né? A partir do momento que você tem 5 dias de licença paternidade, 5 dias de licença paternidade, tá ligado? Tipo, é muito, muito pouco. Então, que bom que você está podendo vivenciar isso, sabe? E eu acho que esses sentimentos que você me fala, me vem uma outra palavra, né, que eu acho que talvez seja um dos grandes desafios, que é o controle, né? Cara, a paternidade, né, assim que o sobrenome é desconforto e o outro sobrenome é o descontrole. São muitas coisas que podem acontecer. Quanto mais a gente se preparar, melhor. Obviamente, financeiramente, se você puder ter esse, né, porra, ter ali uma grana guardada para emergências, para tudo,
perfeito. Mas se você não tiver, Fabinho, se você não tiver, as coisas vão acontecer igual. A sua parceira vai parir, seus filhos vão nascer, você vai ser pai, você já é pai, sua parceira já é mãe, e vocês vão ter que lidar com tudo igual. Na escassez ou na fartura, vocês vão ter que lidar com os desafios. E acho que é importante a gente trazer isso também, assim, né? Porque senão a gente fica criando expectativas, e uma das maiores questões são as frustrações pautadas nessas expectativas que, mais uma vez, eu reforço, colocaram pra gente, né? Nós temos que guardar grana para oferecer matéria para os nossos filhos. Enquanto não é isso que importa nesse primeiro momento. Claro que se acontecer alguma coisa, uma emergência, você tem que ter grana. Por isso que é importante, se puder. Mas para que isso não seja algo que te faça estagnar, sabe? Que te paralise, que seja um movimento de ação. E ação não, às vezes, de trabalho, mas ação de repente, mergulha nessa paternidade aí, cara. Né? Vai atrás. Se você, de repente, não está conseguindo criar, né, os seus conteúdos que você vinha desenvolvendo, mergulha no que você está sentindo. Te garanto que, de repente, você consegue escrever algumas linhas sobre o que você está sentindo. Agora, sai dessa live aqui. Como você está sentindo depois dessa live? Não precisa ser um texto gigante, coloca 3 linhas, né? Porque às vezes a gente quer escrever, né? Vou arrasar no texto, agora vou lacrar, né? Faz um texto, quero escrever pra caralho. Mas de a gente trabalhar essa questão que a gente está sentindo no dia a dia, e pode ser uma oportunidade, né, cara? Então, enfim, tô devaneando aqui junto com você, mas só quero voltar para uma coisa que você falou, mencionou já várias vezes, né? Que é essa dificuldade sua de lidar com a raiva. E eu vi que tem até outros, eu não estou conseguindo ler todos os comentários aqui, que a galera está comentando bastante, mas eu vi que tinha um outro cara aqui também que acho que o filho dele tinha recém-nascido, né? E ele estava descobrindo novos sentimentos, né, cara? E aí você tinha perguntado pra mim como que eu lido com a minha raiva, né? Cara, como que eu lido com a minha raiva? É difícil pra cacete, sabe? Mas hoje eu consigo... a raiva, ela aparece. E muitas vezes a raiva me faz fazer coisas que eu não queria. Por exemplo, gritar com a minha filha. Tipo, já dei umas surtadas. E você vai surtar, Fábio. E a sua parceira vai surtar. Essa raiva vai vir e ela vai fazer, em algum momento, vai fazer vocês perderem a linha. E isso, por um lado, é positivo porque faz parte da nossa humanidade. Claro que desde que a gente não... né, uma coisa é você sentir raiva, manifestar raiva, uma outra coisa é você usar a violência, né? Que eu acho que é um lugar que a gente tem que realmente, tipo, evitar e até banir. Mas eu já cometi várias violências com a minha filha, né? Não violências físicas, mas violências de verbal, de silenciamento, por falta de repertório meu, não por culpa dela, mas por falta de repertório meu. Me faltou repertório para me lidar com o que ela estava apresentando. E aí, o que eu fiz? Repeti padrão. Vai pro seu quarto, tá de castigo, daqui lá, blá, 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 né? Tipo, blá. E aí depois puta, caguei. E aí eu acho que o mais importante do que claro que a gente tem que evitar chegar nesse lugar, mas tem vezes que vai ser inevitável, porque somos seres humanos e a gente é passível disso, ainda mais dentro de uma crise, né, que a chegada de um filho é uma crise, né? Se você não dorme, Fabinho, você pode ser Dalai Lama, brother. Se você ficar sem dormir, vai chegar um momento que você vai ficar irritado. Sua parceira vai ficar irritada, né? Se você não dorme, você não come, você vai chegar um momento que você está uma surtada. E aí não é porque você é um cara ruim, é porque é foda, tá ligado? É humano, né? Exatamente, você é humano. Mas eu acho que uma coisa muito importante de a gente lidar, que normalmente que vem a raiva, vem uma ação e vem a culpa, quando a gente identifica que aquela ação não foi positiva, ou foi contra aquilo que a gente quer e que a gente deseja. E a culpa, ela é um sentimento que aparece para que a gente converse muito com ela, eu tenho aprendido, sabe? Principalmente que através da culpa, a gente, mais que pedir desculpa, é a gente reparar. E eu acho que a reparação tem sido um dos melhores mecanismos que eu tenho utilizado para eu lidar com a minha raiva e com minhas falhas, com meus erros. É de me vulnerabilizar para minha filha, de pedir desculpa quando eu cometo, de repente, uma violência, um grito, né? Falar, filha, perdão, o papai ficou irritado, né? Eu não soube o que falar, eu não soube o que fazer e eu gritei com você. Desculpa, eu não quero gritar com você. E é muito importante, Fábio, que a gente não fale isso culpabilizando a criança, né? Não, eu gritei porque você fez isso. Super. Tá ligado? Mas essa reparação, construir esse lugar de vulnerabilidade e de erros e falhas, faz com que nossos filhos também enxerguem a nossa humanidade. E que eles, através disso, se
permitam errar também. Nossa, você está falando tudo E o eles, que eu acredito na teoria. Maravilhoso te ouvir. Obrigado. né? Meu. E que De eles se verdade. permitem Tudo e que que eu eles se permitam acredito. gritar, né? E que eles se permitam chorar e tudo isso que a gente fala bastante aqui. Mas criança só aprende com o exemplo. Ela só aprende pelo que ela vive. Ela não aprende pelo que a gente fala. Eu posso falar, filha, limpa sua bunda agora, porque eu quero, porque tem que limpar. Mano, tipo, e aí? Me ensina. Você limpa a sua? Mostra como é que limpa, né? Escova os dentes. Ela nunca viu escovando os dentes. Como é que ela vai escovar os dentes, né? Para de ver celular. Eu fico o dia inteiro no celular. Então, né, são coisas que e é isso, nossos filhos eles vão, cara, cutucar nossas feridas aqui, ó. Tararara, né? E desperta a raiva, né? Porque uma pessoa aqui cutucando a sua ferida e te apontando onde você falha, né? Porque ela não quer fazer isso, mas ela põe lá nessa feridinha. Tô rindo de E às nervoso. vezes, e quando a gente está falando de um bebê que não fala, né, não elabora, é mais foda ainda, porque como é que você repara com o bebê? Como que você lidar com isso? É algo que eu acho que conversar com esse sentimento, isso que você falou, né, que é um mecanismo de defesa seu, tipo, porra, já entendi que eu preciso de um silêncio, já preciso de um momento, e de repente a gente comunicar às pessoas que a gente convive sobre isso, falar, olha, provavelmente em alguns momentos, nossas parceiras, né, um bebê, obviamente que, porque a gente está falando aqui de uma relação muito, né, todo o nosso papo está muito pautado na relação pais e filhos, né, mais aqui a gente está falando, mas vamos ampliar isso, porque um bebê, o paternidade não é só somente essa relação, é tudo que envolve ali. E a forma como a gente se relaciona com as nossas parceiras ou nossos parceiros é uma educação para os nossos filhos. É o exemplo, né? Entende? Se eu cuido da minha parceira, se eu cuido da minha casa, se eu cuido de mim, a minha filha, as minhas filhas já vão entender que o cuidado é um dos principais valores da nossa família. E que o cuidado que a gente se cuida, porque ela me vê cuidando, porque ela vê eu lavando fralda, porque ela vê eu lavando louça, porque eu dou banho, porque eu escovo os dentes. E isso permite falha, isso permite erros, isso permite que a raiva venha e que eu consiga conversar com ela e que eu talvez posso até mostrar essa raiva, mas que depois, obviamente, se essa raiva me levar a ter uma atitude negativa, né, eu mostro, né, para ela ou para minha parceira, falo, olha, caguei aqui, né? Desculpa, obviamente, e busco uma reparação que é importante. E o que será essa reparação? De fazer algo para reparar aquilo, né? Sei lá, tipo, meu, não tô acordando de madrugada, tá foda. É um relato bem comum dos homens, né? Cara, eu não consigo acordar. Um relato ou uma justificativa, não sei, dependendo do cara, né? Ou uma desculpa, dependendo do cenário, né? Meu sono é muito pesado, eu não acordo, né? E aí eu até brinco, falo, tá, mano, isso é sua parceira ficar doente, por exemplo, né? Tipo, você não vai acordar, você vai ficar dormindo? A criança vai ficar chorando lá, passando fome, frio, sei lá o quê, e você vai ficar dormindo, né? Então, assim, acorda. É possível acordar. Mas vai que você, de repente, teve umas noites que você realmente trabalhou pra cacete, você não conseguiu, você estava exausto, você estava fadigado, e a sua parceira ficou fadigada porque você não conseguiu estar com ela durante a amamentação noturna, esse processo noturno que é foda, brother, é foda. As noites são hardcore, normalmente, assim, sabe? A gente até brinca, né? O que acontece na noite fica na noite, né? Quando, né? Isso, né? Porque é isso, né? O sono ele predomina, né, mano? Você fica, né? Você fica tipo. E aí, cara, você não preenche essa lacuna. Daí você identifica que você não preencheu essa lacuna. E aí a gente precisa reparar. Porque se a gente não repara, a gente normaliza. E o que era uma exceção pode sim virar a regra. Porque cair num lugar de conforto é muito fácil, mano. E aí a gente volta para aquele texto lá que a gente falou, né, que a gente compartilhou hoje, né? A mãe sabe cuidar, a mãe vai dar conta, a mãe vai acordar, ela sabe, e ela, beleza, tem a mãe, e eu posso dar uma passadinha de pano aqui, hoje eu vou fingir que eu não acordei, eu vou fingir que eu não ouvi, né? Eu vou fingir, sabe? Tipo, então, mano, é uma loucura, né? A gente várias coisas, né? A gente é meio caótico nossas linhas de raciocínio aqui, né? Mas é porque a paternidade é caótica. Então, acho que esse nosso papo tá um bom exemplo aqui do que é viver a paternidade, que a gente tá falando de várias coisas ao mesmo tempo, assim, né? Como é que chega tudo isso pra você, mano? Eu tava rindo de nervoso em algumas partes. Cara, eu vou falar, assim, o mais forte que existe em mim é vontade pra caralho de viver sem
romantizar, sem colorir demais. Então, eu tô super. Falei pra você, né? Nossa, eu tô louco pra chegar a hora. Aí você falou, não, já chegou. Eu falei, tô ligado, mas eu quero ver esses neném no meu colo pra caralho, velho. Eu sei que vai ser difícil. Eu sou um cara que quando eu durmo mal, eu fico de mau humor, velho. Então isso vai ser, eu tenho certeza que vai ser um desafio, mas é isso, nós vamos, eu confio que a gente vai conseguir viver isso da melhor forma, né? Óbvio que vai ser da melhor forma que a gente puder fazer. Uma coisa que Melhor você me forma possível, fala, né? melhor forma possível, de acordo com o nosso padrão, né, de consciência, de capacidade de lidar com as emoções, etc. É uma coisa que você fala que foi maravilhoso te ouvir, porque eu nunca ouvi alguém falar isso que você falou e alguém que está vivendo já a paternidade no sentido de as filhas já estão aí com você, já nasceram, mas eu há uns 3 anos numa palestra, cara, no final da minha palestra uma mãe veio me perguntar, ela falou, nossa, mas eu falo pro meu filho engolir o choro, que é coisa de mulherzinha, eu nunca tinha pensado sobre isso. Eu falei, amiga, ó, é isso aí, tá todo mundo aprendendo. O sistema é ruim, né? Ele cria essa coisa de que o homem não pode chorar. Então, às vezes, as mulheres também repetem, né? E era uma mulher falando comigo, e ela falou, o que que eu faço? Eu falei, eu não vou falar o nome dela, sei lá, acho que ninguém vai conhecer, mas eu falei, fulana, eu, né, isso faz 3 anos, eu falei, olha, eu vou te falar o que eu acredito sem ser pai. Eu falei, o que eu faria no teu lugar, eu ia chegar pro meu filho e falar, filho, eu aprendi errado que essa história de menino não pode chorar, desculpa, eu errei, né, o papai não sabe de tudo, tô aprendendo, é bem o que você falou, cara, eu te falar, ó, errei, desculpa, sinto muito, né, preciso aprender mais. É o que você falou, de jamais, né, transferir a responsabilidade de, não, eu fiz isso porque você fez assado, não, porque eu não sei, porque eu tenho que melhorar, porque eu sou falho, porque eu errei. Então, para mim é muito bonito te ouvir, porque é o que eu acredito mesmo, assim, né? De vou errar, e quando eu errar é ter humildade. E para mim é muito lindo isso, porque já começa a quebrar a ideia da criança de que pai e mãe são perfeitos, de que tá tudo bem, né? Assim, a gente, todo ser humano é isso, a gente, até para que as crianças cresçam num ambiente em que elas mesmas já vão, né? Tipo, num ambiente em que incentiva elas a expressarem as emoções e a saberem que vão errar. Não sei assim muito, mas eu quero. É para não estar num ambiente que fica lá o pai e mãe querendo esconder tudo da criança para sustentarem a ideia do pai perfeito, da mãe perfeita. Não, cara. Eu quero chorar na frente das minhas filhas ou filhos ou casal de. Quero ser o que eu sou de verdade, não quero esconder nada. Eu quero transparecer isso, ó, eu sou humano, eu erro, eu choro, eu tenho emoção e eu quero melhorar. Então, é o que me veio te ouvindo, foi muito bonito de te ouvir, te agradeço aí pela fala, nunca tinha ouvido nem mãe, nem pai, ninguém falando sobre isso, de ir lá e se redimir, se vulnerabilizar e admitir as próprias falhas, entre aspas, né, as próprias imperfeições, os próprios desafios e se trabalhando. Adorei te ouvir, mano. Maravilhoso. Uma coisa assim que também que a paternidade me apresentou de uma forma escancarada, mano, e foi escancarada mesmo, assim, na verdade, não foi escancarada, tá? Hoje eu vejo de uma forma escancarada, mas quando eu tava no início, principalmente ali do puerpério da Yara, da Bruna, o primeiro ano de nascimento da Yara, e hoje quando eu olho para trás, cara, o quanto a gente é machista, porque se tem a paternidade, ela mostra isso muito e provavelmente mostra antes ainda para as mulheres, de como a sociedade de fato é machista, porque que acontece, é algo comum na sociedade as mulheres realmente ficarem invisibilizadas, silenciadas nesse momento de pós-nascimento e sem querer, por exemplo, sei lá no começo da nossa live estava falando das questões de demandas, né, domésticas. Cara, um exercício, vou deixar uma tarefa de casa em relação a isso, então, que já é a tarefa de casa do curso que você vai fazer, já vou te passar então para adiantar aqui para já convidar os outros homens que estão aqui, né? Que é um exercício muito bacana para se fazer conjuntamente com as nossas parceiras ou parceiros. Por quê? Eu achava, quando a minha filha nasceu, eu fazia muitas coisas em casa, mas eu fazia pouco ainda diante de todas as demandas. Só que eu achava que eu estava arrasando, porque eu já estava fazendo muito mais do que parte dos meus amigos, mais do que meu pai fez. Ou seja, quando eu me comparava com outros homens, caralho, mano, eu sou o cara. E já que eu sou o cara, ninguém pode falar algo sobre mim. E até minha parceira, né, vai reclamar, mano, tipo, porra, olha só o que eu tô fazendo. Então eu caí nesse conto aí
do Vigar, né? Caí nessa história e fiquei ali sustentando. E aí, um tempo depois, né? E aí isso sobrecarregou muito a Bruna em várias questões, não somente por isso, várias, né? É bem complexo, são muitas variáveis que acabam impactando, assim, esse puerpério. Mas em relação às demandas da casa, o que mudou radicalmente, assim, a minha visão e depois apareceu um momento que eu consegui visualizar disso se transformar em ação, foi quando a gente fez um exercício que é o seguinte: beleza, vamos listar todas as demandas que tem em casa. Mesmo aqui, ó, caderninho, papel, aqui. Vamos lá, roupa suja. Pega a roupa suja do cesto, coloca na máquina. Da máquina você tem que estender. De estender você tem que tirar do varal. Depois você tem que dobrar e você tem que guardar. Se você passa, tem mais uma tarefa. Ou seja, só roupa são de 5 a 6 subtarefas. Louça, a mesma coisa. Usa a louça, lava a louça, guarda a louça, seca a louça, blá, blá, blá. Mano, quando eu fui colocar isso, começar a quantificar o tempo que gastava, tipo Globo Repórter, o que faz, o que come, onde vive, tá ligado? Né? Como que faz realmente para que a gente tenha uma saúde familiar quando a gente olha para o equilíbrio, para as dinâmicas, né? Para um ambiente gostoso de se estar. E aí, junto a tudo isso, as demandas do bebê, que aí é um outro pergaminho. E aí, qual foi o meu insight? Que 70% daquelas coisas eu não fazia, e não é porque eu não queria, ou porque eu era um filho da puta e foda-se a Bruna que se foda, tá ligado? Tipo, meu, é o lugar dela, ela que tem que fazer essa porra toda, não. É porque eu não via. E essa lente que me fazia ser cego, ficar cego para essas coisas, hoje eu enxergo que sim, é o machismo. Toda a minha história, de tudo que eu vivenciei, das pessoas que eu convivia, da relação de cuidado que eu fui aprendendo ao longo da minha vida, em relação a cuidado, a tarefas, as demandas, inclusive quando eu morava sozinho, tipo, foda-se, fazia na hora que eu queria, né? É isso, você mora sozinho, foda-se, tá ali, uma vez por semana você arruma a casa toda. O filho não, cara, não dá pra você arrumar a sua casa uma vez por semana, não dá pra você varrer a casa uma vez por semana. Tem que fazer, tá ligado? É que não é tipo, uma opção, não tem opção mais. Ou você faz, ou você é negligente e irresponsável. Só tem dois caminhos. Então, a partir do momento que eu visualizei isso, e aí foi um exercício mesmo, aqui, prático, daí façam em casa aí quem tá fazendo, de repente convidem a parceira, convidem o parceiro, não, vamos lá, vamos se é para falar em equidade, de fato, mano, vamos escrever, porque senão fica tudo muito subjetivo. Quando a gente faz, a gente acha que a gente está fazendo mais que o outro, né? Ou que a gente está fazendo muito, porque a gente vê o que a gente faz e a gente não vê o que o outro faz. Só que o cuidado é invisível. Cuidar é invisível, é invisibilizado, é invisível e invisibilizado. E isso eu só aprendi também depois que eu me apropriei desse cuidado. Porque eu falo, caralho, eu arrumei a casa toda e ninguém falou nem obrigado pra mim. E aí eu fiquei pensando, caralho, eu nunca agradeci também as pessoas que limpavam a minha casa. Ou agradeci uma vez ou outra, mas eu agradecia todo dia, como temos que agradecer. Porque é um trabalho, né? Cada vez mais a gente fala de economia do cuidado. O que a economia do cuidado nos traz, né? Que existem duas economias, né? Uma economia produtiva, que é essa aqui de trabalho, né? Que a gente sai, trabalha, ganha grana, a gente gera renda. E existe a economia reprodutiva. O que é a economia reprodutiva? É a economia que gera base para que a gente possa sair para trabalhar. Ou seja, o cuidado. E quando foram quantificar qual seria o valor, olha só que louco, qual seria o valor grana se a gente pagasse todo mundo, como assim, quem que ocupa mais esse lugar? As mulheres, né? Donas de casa. Se a gente fosse pagar, remunerar as pessoas que ocupam esse lugar de cuidado, o PIB brasileiro aumentaria 3 vezes, eu acho. Sei lá, mano, eu posso estar falando besteira do número, mas seria uma coisa assim estratosférica. E por que eu tô trazendo isso, Fabinho? Porque a gente estava falando de questões financeiras, né? E olha só, que loucura. Quando a gente olha para a economia do cuidado, quando a gente está cuidando, a gente também está produzindo. E a gente está fazendo a economia que sustenta a economia produtiva. É a economia reprodutiva. Não existe economia produtiva sem economia reprodutiva, porque alguém tem que cuidar das crianças que serão os adultos. Alguém tem que cuidar dos seus filhos para que você saia para trabalhar. Tudo isso, a gente está falando de vários temas, né? Mas é que tudo isso é importante a gente olhar quando a gente fala em cuidado, quando a gente fala nessa lista de demandas, para que a gente enxergue o que a gente não enxerga. Que eu acho que é um dos maiores desafios que a gente tem enquanto homens, né, ao longo da nossa vida, né, essa miopia que o machismo nos traz no nosso decorrer da nossa vida, e que na paternidade, brother, ela vai vir forte. E se a gente não tirar esse óculos, ou ninguém tira de um dia para o outro, né? Mas a gente não buscar esse caminho de se despindo dessas camadas do machismo, desse patriarcado, vai dar ruim. Ou ruim
pra gente, ou ruim pros nossos filhos, ou ruim pra nossa parceira, ou ruim para nossa família, ou ruim, vai dar ruim. Alguém vai ficar pesado. Normalmente são as mulheres. Então, cara, são coisas assim que eu tenho que te falar agora que você tá nesse momento, né? Que eu senti de te falar assim pessoalmente, porque são coisas que nos atravessam e que vai aparecer, tá, Fábio? Ninguém, eu e você aqui não somos o paizão da porra. Inclusive, eu acho que a minha proposta não é ensinar ninguém a ser pai, não é. Né? Ninguém ensina ninguém a ser pai. O que a gente pode fazer é isso que a gente está fazendo aqui. Vamos conversar? Como que está sendo? Como que você está se sentindo? O que você está estudando? O que você aprendeu? Né? Qual é o livro? Né? Quando aconteceu isso, o que você fez? Isso é co-criar novas possibilidades de paternidade e não definir uma paternidade para que a gente não caia novamente numa caixa, né? Então, já quer ser pai agora, pai do futuro, é isso. Não, galera, não é isso. É um longo caminho. E é dolorido. E a gente precisa estar junto. A gente precisa, enquanto homens, nos organizar para mudar, de fato. Né? De falar, caralho, eu sou homem pra porra porque eu cuido. Eu sou homem porque eu cuido, brother. E quero ver alguém falar o contrário. A maior afirmação da minha masculinidade é eu cuidar dos meus filhos. É eu me cuidar. É o cuidar do futuro da humanidade. É o futuro do mundo. Se a gente pensar em legado, né? E o futuro começa agora, cara. Começa onde você está, principalmente, Fabinho, na gestação. A paternidade começa a partir do momento que uma vida é gerada, começa a paternidade. Dois caminhos. Uma porque a paternidade é uma construção, assim como a maternidade. A gente já falou isso, o nosso texto traz isso, né? A gente compartilhou lá. E aí, duas formas que eu acho que é importante a gente trazer aqui também, em relação à paternidade, que eu vejo, né? Essa é uma percepção minha. Uma é o sentir-se pai e outra é a responsabilidade. E são duas coisas diferentes. Você poderia, de repente, agora estar vivenciando a gestação e talvez falar, caralho, não tô sentindo nada. Tô sentindo nada? Nada. Sentindo nada. E agora? Fudeu. Que tipo de pai eu sou? E tudo bem se isso fosse acontecer, porque é uma construção, você está elaborando. Tem muitas mulheres, por exemplo, que não se sentem mãe nem depois que pariram, filhinho. Entende? Porque é uma construção. São muitas coisas que vão construir esse sentimento de ser mãe, de ser pai. Agora, uma outra coisa, não espera. Não é quando eu quero ou quando aparece. É responsabilidade. A partir do momento que você deu o teste positivo, foda-se, você sente ou não sente pai para ser. Foda-se, se você está se sentindo pai, se você não sente pai, você tem responsabilidade. E qual que é a sua responsabilidade principal? Cuidar. E como que você cuida? Cuidando da mãe, ou de quem está gestando. Se você quer cuidar do seu filho, oferecendo esse melhor cenário que você trouxe, para que essa mulher ou esse homem trans possa vivenciar essa experiência da melhor forma possível. Isso não significa que a gente tem que se negligenciar e a gente se doar 100% para o outro e se esquecer, não. A gente precisa de um autocuidado. Mas a prioridade desse momento, e talvez pela primeira vez na vida, não seja você. E lidar com isso é difícil. Mas responsabilidade, cara. E buscar conhecimento, ampliar o repertório, assim como você está fazendo, e é isso que eu proponho no meu trabalho, além de oferecer uma rede de apoio, né? Assim como a gente está trocando junto com outros homens, daí é mais rico ainda, né? Mais perspectivas, né? Mais histórias, mais biografias, mais sentimentos, é o que a gente vê, que você vivencia nos grupos, né, nas rodas, mas dentro dessa temática das paternidades, associado à busca pelo conhecimento, que é uma responsabilidade. A gente se prepara para a prova do Detran, para um vestibular, para uma entrevista de emprego, para subir o Everest, para fazer uma travessia, né, uma prova, um campeonato de futebol. Você se prepara, brother, porque senão você vai dar ruim. Você vai chegar no Everest, você vai congelar, vai morrer. Você vai jogar um futebol, vai se lesionar, vai ser expulso, sei lá, alguma coisa assim, né? Vai dar ruim. Então você tem que se preparar. Para os maiores desafios das nossas vidas, a gente se prepara. Por que a gente não se prepara para a paternidade? Olha a nossa prepotência. Olha a nossa alienação, tá ligado? De achar que vai vir uma luz divina, os anjos vão cantar, ó, vai nascer um filho, e aí baixa um download, né? Tipo, baixa um download, agora você é pai humano, você é foda, brother. Você só precisa deixar sentir, só precisa deixar a vida te mostrar. Ó, vai se fuder, desculpa a palavra. Vai se fuder no sentido de que não vai passar perrengue. Ou a sua parceira vai passar perrengue. Alguém vai se dar mal.
nessa história. É necessário se preparar para a paternidade. Isso não significa que se preparar para a paternidade vai te deixar pronto para a paternidade, mas vai te dar mais ferramenta, você vai ter mais repertório, né? Se acontecer alguma coisa, opa, eu tenho essa ferramenta. De repente vai chegar um momento e falar, caraca, não tem nenhuma ferramenta. Mas para as outras 70% dos desafios, você tinha ferramenta, tá ligado? Diferente você não ter ferramenta nenhuma, entendeu? E então, cara, é isso, sabe? Existe o sentir-se pai, que é uma construção, e existe a responsabilidade, que deveria ser imediatamente ao momento que a gente gera uma vida. E, infelizmente, esse não é o cenário brasileiro, né? A gente está falando de quase 6 milhões de crianças sem o nome do pai na certidão de nascimento. A gente está falando de, se eu não me engano, 35% das mães do Brasil são solo, tá ligado? Caralho, E é por opção? Elas queriam. Tipo, eu quero ser mãe solo. Né? De poucas realmente optam, porque é um caminho também, muitas mulheres optam, né? Mas não é uma opção, porque cuidar de um filho sozinho é uma bucha, assim, 2 é uma bucha, sozinho deve ser, mano. Sim, isso, ninguém opta em passar perrengue. E ainda existem as mães solos que são casadas, que têm uma família tradicional brasileira, mas elas continuam sendo mães solo dentro de uma família tradicional brasileira. Então, tudo isso que eu vejo, isso que a gente está falando, a gente está conversando, Fabinho, esse movimento que a gente está aqui, essa energia que a gente está nesse movimento, gerando esse movimento, eu vou te falar uma coisa que de repente vai bater em você daqui a pouco também, quando os seus filhos nascerem, você já é pai. De a gente buscar um reconhecimento pelo que a gente está fazendo. Mas a gente ainda está muito mais, essa é a minha percepção, numa fase ainda de reparação do que de reconhecimento. Quando a gente olha esses números, essas estatísticas, você sabia que 80% das crianças com doenças raras são abandonadas pelos pais? E aí, quando eu ouço um pai falando, um homem falando, pô, mas eu não me reconheço, todo mundo só mete o pau, e mim fala, cara, esse pau de repente não é pra você, mas você tá levando porque você tá nesse lugar. Mas não é contra você, porque ó, é isso aqui, cara. É isso aqui, ó. A gente tá nesse bonde. A gente vai levar porrada? A gente vai levar porrada. Esteja pronto, Fabinho, para levar porrada. Vai levar porrada. Porque o legado que nos deixaram é foda. E a gente paga por esse legado. E se a gente não reparar e a partir dessa reparação buscar, sim, novas possibilidades, né, a gente vai... nada vai mudar. Então a gente precisa, no meu entendimento, além de buscar novas possibilidades e fazer melhor, a gente precisa reparar. A gente precisa reparar, fazer reparações sociais. Posso fazer uma pergunta, mano? Porque de tudo que você falou, real, assim, cara, eu compartilho absolutamente de todos os pensamentos, ideias e filosofias. Vou fazer com certeza o exercício da lista. Eu, sinceramente, assim, cara, me sinto bem nesse ponto. Tem outras questões que pegam pra mim com relação a questões de masculinidade, tem outras, né? Abri algumas aqui, coisa da raiva. Essa parte eu gosto muito mesmo do cuidado. Nunca percebi como uma questão, mas eu vou listar com certeza para ver se eu não estou cego, como você falou, de não estar percebendo coisas, né, pelo machismo, que às vezes traz essa lente. Eu gosto mesmo de fazer, tem algum lugar em mim que eu gosto também, às vezes eu faço até, eu não vou falar que é demais, mas que às vezes eu acho que eu faço, eu sinto que eu faço muito mais na divisão, porque eu gosto por um lado, tem um outro lado que também eu não gosto de ser criticado, então eu acho que também faço às vezes para não receber crítica, mas a pergunta é essa aí, cara, eu vou fazer vou fazer lá no curso para o exercício, mas é uma outra pergunta, mano, que tem a ver com paternidade. Você que trabalha com esse tema, quando nasce, no sentido de sair do útero, do corpo da mãe, ou do pai, do homem trans, no meu caso é uma mulher, quando nasce as crianças, aí eu quero ouvir de você e do que você ouve dos homens, se você tem essa informação. A explosão de amor é na hora ou também é uma coisa que varia e pode ser que vai sendo construída? Eu tenho um pouco de medo, às vezes, eu não acho que vai acontecer comigo, porque, sei lá, posso estar viajando, mas, tipo, hoje eu não me sinto pai, embora eu sei que eu sou pai, acredito que eu estou fazendo realmente, assumindo as responsabilidades todas, vou fazer o exercício, mas esse sentir tipo, vou falar do amor mesmo, assim, ainda me parece que eu não estou conseguindo acessar, sei lá, se é porque não está no meu corpo, mas um dia, eu vou falar assim, um dia um amigo meu que é pai, e ele é um cara super reprimido emocionalmente, e aí eu nem estava grávido, né, na época eu falei para ele, mano, ó, às vezes, e aí eu quero te ouvir, não é na hora que nasce, no sentido de sair,
do corpo da mulher ou do homem trans, né? No caso era uma mulher também, que não é necessariamente na hora que nasce que já vai ser aquela explosão do amor incondicional. Eu acho que pode acontecer isso, mas eu acredito, e aí eu quero te ouvir, que às vezes também esse amor vai acontecendo na vivência com as crianças. Como é que é isso, mano? Bom, o amor ele também é uma construção. Essa história de amor à primeira vista eu desconfio. Você pode ter de repente uma paixão à primeira vista. Agora amor, você pode ter um tesão à primeira vista, uma atração à primeira vista. Agora amor ele é uma construção. Então eu parto desse princípio. Não existe uma resposta certa para isso, Fabinho. Tá? Tem homens que sim sentem esse amor, sentem um fenômeno, né, de falar caralho, mano, tipo, uau! Mas tem homens que não. Assim como também, volto a falar, assim como também tem mulheres que não, Fabinho. Também tem mulheres que estão gestando e não se sentem mães. Tem mulheres que vão, e homens trans que vão parir e não se sentem mães ou não se sentem pais. Não existe uma regra. Pode ser que aconteça. O que aconteceu comigo, os sentimentos que vieram quando a Yara nasceu, tá? Primeiro, eu fiquei chocado com um parto. Não chocado de ruim, eu fiquei chocado de, como que ninguém me falou que existia isso na vida, tá ligado? Que era essa loucura, essa potência, né? Eu olhava pra Bruna e falava, caramba, que mulher que é essa? Tipo, cara, nunca vi, né? Foi uma parada assim, tipo, pra mim foi muito louco. Assim, de olhar a Bruna parindo ali, de fato, sabe? Eu me reapaixonei por ela ali. E isso depois deu até um descompasso depois, né? Porque eu tava ali apaixonado por ela e ela, tipo, apaixonada pelo bebê. E aí eu ficava, caralho, tipo, não, eu amo meu bebê, mas caralho, que mulher é essa? Meu, olha só que potência, né? Mas, tipo, não tinha reciprocidade porque as energias dela tava tudo, enfim. Eu senti isso, né? Muito forte. Falar, cara, que potência, que, meu, orgasmo da vida. Esse é o evento mais incrível da humanidade, né? Eu fiquei meio que chocado com aquilo ali. E aí, quando eu vi a minha filha, cara, aqui o nosso caso aqui, por exemplo, né? A Yara, ela nasceu um parto natural, foi tudo muito bacana, só que ela teve uma pequena infecção, foi uma pequena infecção pulmonar e ela teve que ficar 7 dias na UTI, neonatal. Então, ela nasceu e ela já foi pro oxigênio. Ela não veio pro meu colo, eu não cortei o cordão umbilical. Então, rolou uma adrenalinazinha, uma preocupação, né? Então foram coisas que, depois que ela nasceu, não veio esse evento, né? A luz divina, os anjos não cantaram, né? Tipo, eu falei, caralho, que irado, foi um alívio, tanto que tem uma foto minha, assim, que depois que eu vi que tava tudo bem com a Bruna, eu vi que a Nalu, a Yara, né? Um tilt, né? Bruna, Yara, Nalu, meu Deus. Né? Que eu vi que a Yara, mesmo estando ali naquela condição, ela tava assistida, tava bem, mano, eu desabei. Nossa, tipo, de solução. Ela tava até ar, assim, pra eu conseguir, sabe, quando a gente tá chorando tanto que a gente dá uma de faltar ar, assim, tipo, foi o que aconteceu comigo, assim. E não veio esse amor inicialmente para mim de cara pela minha filha, porque veio alguns sentimentos que talvez naquele momento sobreporam a esse amor dentro do meu caso, que foi a preocupação. E foi um sentimento que foi muito foda, assim, de lidar, que foi chegar em casa sem nossa filha, né? Tá ligado? Então, né, todo esse evento maravilhoso, esse orgasmo da vida, essa potência toda, né? E a gente ter que passar por isso e chegar em casa sem a nossa filha, né, e viver esse luto, que já era um luto, né, de tudo que a gente tinha planejado, porque tinha uma gestação incrível, o parto foi incrível, e aí a gente teve esse desfecho que depois foi tudo certo. A Yara se recuperou muito, tanto que ela ficou só de 7 dias porque ela tinha que ficar tomando antibiótico. No segundo dia ela já estava muito bem. Mas, então, para mim, não veio esse sentimento assim, tipo, naquele momento, brau, porque várias coisas influenciaram. Então, são muitas coisas que podem acontecer, Fábio, né? São muitas coisas, não existe uma resposta. É uma experiência muito individual mesmo. O que eu acredito, tá? É que quanto mais a gente se envolver e mais cedo a gente se envolver, mais rápido e mais cedo também a gente vai se sentir pai. E aí isso pode ser num parto, pode ser um evento, como o parto, que o parto é um evento, e sim, pode ser que aconteça, mas pode ser que não. Tem muitos pais, por exemplo, que relatam que só se sentiram pai a partir do momento que o filho começou a interagir com ele. Porque no primeiro trimestre é muito comum, tanto que tem um termo chamado esterogestação, né, como se fosse o 4º trimestre, né, que existe uma fusão tão grande entre a mãe e o bebê nesse primeiro trimestre,
trimestre, que é como se o bebê ele não se reconhece ainda fora do corpo dessa mãe, e a mãe ainda consciente ou inconscientemente, tipo, se reconhece que o bebê ainda é uma extensão do corpo dela. Então é uma fusão, né? Uma coisa muito louca, assim. E aí, às vezes, o cara, dependendo, ele não consegue se localizar, achar o espaço ali, enfim, dependendo de como foi a preparação, a história, um monte de coisa que a gente já falou. E aí, quando esse bebê, de repente, olha para ele, quando esse bebê, às vezes, começa a ficar no colo dele, daí ele começa a se sentir pai. Então, mano, não tem uma resposta exata. Eu acho que existe um caminho, que é esse que a gente está falando desde o começo da live. De se entregar para o processo, de estudar, de estar junto. O desfecho disso, a gente nunca vai saber, porque a gente não tem controle sobre isso. O que a gente tem controle é sobre o caminho que nós decidimos seguir. O que vai acontecer é só o desfecho desse caminho, né? E que pode ser que aconteça. Então, não fica preocupado com isso, tá ligado? Para que não gere uma frustração, que é o que gera muitas vezes quando a gente acredita nessa crença, né? Existe até uma frase, né? Nasce um filho, nasce um pai. O homem só vira pai depois que o filho nasce. Tem vários homens que são tentantes, são casais que são invisibilizados, né? Esses casais, essas pessoas que tentam tem gente que tenta durante muito tempo engravidar, Fábio. Tentar mesmo, 5 anos, 2 anos, 6 anos, e a cada mês que vem a menstruação da mulher é um luto, tá ligado? E eu já vi relatos de homens que estão nesse lugar de tentante falando que se sentem pais e que e ouvindo relatos desses homens e ouvindo relatos de outros homens que já são pais, eu posso afirmar que existem muitos homens tentantes que se sentem mais pais do que pais que já tiveram os filhos nascidos. Olha só que viagem. E esse cara é pai. O filho dele só não veio, mas ele é pai, porque ele se sente pai, ele age como pai, ele pensa como pai, ele vivencia essa paternidade. E ele é pai, por mais que o filho dele não tenha nascido, né? Que pais que adotam, como que é a construção desse amor, se não tem um parto. Então, a gente precisa tirar algumas crenças desse amor sublime, desse evento, dessa luz divina que vai aparecer, porque isso gera frustração, cara, gera frustração. Então, essa é a minha resposta para essa pergunta. Não, eu perguntei exatamente porque eu imaginei, né? Eu não tenho as informações que você tem, mas eu imaginei que a resposta seria por esse caminho, e de novo para tirar a coisa da obrigação de ter que sentir uma explosão de amor assim que a criança nasce, porque senão talvez isso até alimente às vezes as depressões que vêm depois em mulheres, eventualmente em homens, mas para saber que não é que é isso, no fundo nunca tem uma resposta que vai servir para todo mundo, porque senão vira mais uma caixa, e aí se eu não estou na caixa, eu me sinto mal, enfim, né? Alimenta todas essas discórdias que existem na nossa sociedade. Então, maravilhoso te ouvir de novo. Grato, mano. E é isso, né? Os homens aí que quiserem navegar nesses oceanos das paternidades com mais repertório, ferramentas, vamos junto, porque junto é muito melhor.